Meu nome é Isaac Howard, e se você está ouvindo isso agora, é porque ainda existe uma chance de mudar o rumo da sua vida. Não falo como alguém que sempre soube o caminho certo. Na verdade, vivi muitos anos acreditando que estava no controle, que minhas escolhas eram as melhores, que meus sentimentos de mágoa e justiça estavam plenamente certos. Mas foi justamente essa convicção cega que quase me arruinou. Sempre fui um homem reservado, sério, daqueles que não abaixam a cabeça. Cresci em uma família bastante rígida, onde fraqueza era vista como um sinal de derrota. Ser forte significava manter-se firme, mesmo que isso custasse caro emocionalmente. Essa forma de pensar me ajudou a alcançar sucesso. Conquistei respeito, me estabeleci financeiramente, me tornei um nome conhecido entre os meus. Por fora, parecia ter tudo. Um empresário respeitado, um homem de palavra. Mas por dentro, havia algo que ninguém imaginava. Durante anos, carreguei rancor dos meus 2 irmãos. Após a morte do nosso pai, uma disputa pela herança nos afastou. Embora eu dissesse que havia superado, a verdade é que aquilo me corroía. Sempre que ouvia alguém falar sobre perdão, eu pensava, isso não se aplica a mim. Eu tenho razão. Mal percebia que esse ressentimento estava me distanciando de Deus. Foi assim por muito tempo, até que um dia, tudo mudou. Estava em casa, na sala, quando senti uma dor intensa no peito. No início, achei que fosse algo passageiro, mas a dor se intensificou rapidamente. Parecia que meu coração estava sendo comprimido de dentro para fora. Tentei me levantar, mas tudo girava. O chão sumiu sob meus pés e a escuridão começou a tomar conta. Foi como se alguém estivesse apagando todas as luzes do mundo ao meu redor. Naquele instante, pensamentos desconexos tomaram minha mente. Tentei orar, mas o único pensamento que surgiu foi: e se eu morrer agora? E, para minha surpresa, a resposta foi clara. Eu não estava pronto. A escuridão me engoliu. Quando voltei a abrir os olhos, algo estava diferente. Não estava mais na minha sala, pelo menos não da forma como conhecia. Tudo parecia envolto por uma névoa estranha, e eu sentia como se não fizesse mais parte daquele lugar. Foi então que vi algo que jamais imaginei presenciar. Meu próprio corpo estendido no chão. No começo, achei que era um sonho, mas quanto mais olhava, mais entendia. Era eu ali, imóvel, com os olhos entreabertos e os lábios arroxeados. Um arrepio percorreu o que restava de mim. Eu havia morrido. Entrei em pânico. Tentei gritar, correr, mas não havia mais chão sob meus pés. Eu flutuava. Não sei quanto tempo se passou, mas então comecei a ouvir vozes. Algumas suaves, outras ameaçadoras. Todas me chamavam pelo nome. E então, de todos os lados, surgiram figuras, sombras. Elas vinham em minha direção, lentamente, como se me cercassem. Não tinham rostos, apenas formas escuras e deformadas. E com cada passo, o medo aumentava. Logo comecei a ver rostos. Alguns familiares. Pessoas que eu sabia que haviam morrido há anos. Suas expressões eram de dor, desespero, sofrimento. Estavam presas, angustiadas. E eu sabia. Eu estava sendo puxado para o mesmo lugar. Entre essas figuras, um rosto se destacou. Eu conhecia. Era um homem com quem eu havia brigado anos atrás. Tivemos uma discussão feia, e eu jurei que nunca o perdoaria. Ele morreu pouco depois. Agora estava ali, diante de mim, com um olhar que misturava mágoa e acusação. Naquele momento, entendi. Ele estava condenado, e eu também. O medo me consumiu por completo. Eu sabia, no fundo da alma, que se fosse arrastado por aquelas figuras, não haveria retorno. E foi nesse exato momento que ouvi uma voz diferente. Uma voz firme, serena, mas poderosa. Isaac, olhe para mim. Me virei e vi uma luz surgindo no meio da escuridão. No início era fraca, mas logo se tornou intensa, ofuscante. Aquela luz fez com que as sombras recuassem, como se fossem queimadas por ela. E no meio dela estava alguém. Eu sabia, mesmo sem ninguém me dizer, era ele. Era Jesus. Ali diante dele, entendi. Não era um sonho. Não era imaginação. Eu estava diante daquele que conhece cada canto do nosso coração. E naquele instante, percebi o quanto estava longe dele e o quanto ainda havia tempo para voltar.
A luz começou como um pequeno ponto, quase invisível no meio da escuridão que me cercava. No início, parecia apenas uma esperança distante, fraca, mas com o passar dos segundos, ela foi se expandindo. E quanto mais crescia, mais intensa se tornava, atravessando tudo ao redor como se fosse capaz de rasgar a própria escuridão. As sombras ao meu redor começaram a recuar, como se aquela luz queimasse qualquer coisa que ousasse se aproximar. Eu ainda senti uma força tentando me puxar de volta, para junto daqueles rostos sofridos, daqueles lamentos, mas algo havia mudado. A luz parecia formar uma espécie de escudo ao meu redor, como se dissesse, aqui não. Foi então que percebi. No centro daquela luz havia alguém. No começo, só consegui distinguir uma forma. Era uma silhueta envolta por uma presença que falava sem palavras. Eu não precisava ver o rosto. Dentro de mim, eu sabia. Era ele, era Jesus. Não sei como descrever, mas senti como se ele estivesse olhando diretamente dentro de mim. Não apenas me vendo por fora, mas enxergando quem eu realmente era. Cada lembrança, cada eu, cada sentimento escondido. E mesmo que aquela luz trouxesse paz, o que eu sentia naquele instante era vergonha. Queria olhar para outro lado, mas não conseguia. Seus olhos me atravessavam. Ele não me olhava com raiva. Também não havia um sorriso. O que vi em seu rosto foi algo mais profundo, tristeza misturada com compaixão. Então ele falou, por que você escolheu alimentar tanto rancor? Sua voz não era como qualquer outra. Não era alta, mas ressoava dentro de mim com uma força que nenhuma explicação consegue alcançar. Era como se ele falasse direto ao meu espírito. Não consegui responder. Minha cabeça se abaixou sozinha, pesada. E antes que eu pudesse pensar em uma desculpa, ele continuou. Você achava que tinha razão, mas esse rancor estava te consumindo por dentro. Naquele instante, tudo veio à tona. Lembrei de cada discussão, de cada vez que revivi a briga com meus irmãos, da raiva que guardei como se fosse um tesouro. Lembrei das noites em que dormi acreditando que eles estavam errados e eu certo. Cada uma dessas lembranças pesava mais agora do que jamais haviam pesado antes. Foi quando Jesus estendeu a mão, e diante dele, algo se formou, como uma tela, uma janela que me deixava ver o passado. E eu vi rostos, pessoas se machuquei com minha frieza. Vi minha filha Raquel, com os olhos tristes depois de nossas discussões. Vi meu pai, já falecido, com o olhar decepcionado diante da divisão da nossa família. Vi meus irmãos, com mágoa nos olhos porque eu nunca fui atrás para consertar nada. Foi como viver tudo de novo. Cada palavra amarga, cada momento ignorado, cada chance de perdoar que deixei passar. Então Jesus falou algo que me desmontou completamente. Eu não posso perdoar quem se recusa a perdoar. Aquilo caiu sobre mim como um peso que esmagava a alma. Sempre me achei um homem correto. Alguém que ia à igreja, lia a Bíblia, fazia suas orações. Mas ali eu entendia que meu coração estava doente, orgulhoso, e que mesmo no meio da religião, eu me distanciava de Deus todos os dias por me recusar a deixar o rancor ir embora. Jesus apontou para aquela cena que mostrava meus irmãos e disse, você escolheu não perdoar, mas queria ser perdoado. Foi como se ele rasgasse a última desculpa que eu ainda tentava sustentar. Eu me sentia no diante dele, com todas as minhas máscaras destruídas. Pela primeira vez, não havia mais nada entre nós. Nenhuma justificativa, nenhuma fachada. Só eu, com toda a sujeira que carregava no coração. E então ele falou mais uma vez, com firmeza, você ainda tem tempo, mas precisa voltar e consertar o que deixou para trás. A luz ao redor começou a se intensificar, e senti como se estivesse sendo puxado de volta. Tudo girava. As imagens desapareciam, e antes que tudo escurecesse novamente, ouvi uma última frase ecoando dentro de mim. Você ainda tem tempo, mas precisa voltar e fazer isso direito. Achei que fosse o fim, mas então a voz dele soou novamente. Agora, ainda mais clara, mais forte, mesmo sem som. As palavras vibravam dentro de mim. Isaac, você precisa entender algo. E então uma nova cena se formou. Eu já não estava mais na escuridão. Estava em um lugar seco, estéril. O chão rachado, árvores sem folhas, o ar pesado como se tudo estivesse sufocando. E lá estavam pessoas, andando, vagando.
Pareciam não perceber onde estavam, mas eu conhecia algumas delas. Eram rostos da igreja, pessoas que eu via todo domingo, mas agora estavam ali, perdidas, vazias. Pessoas que eu conhecia como cristãs estavam ali, algumas até com um sorriso no rosto, mas havia algo estranho. Era como se aquele sorriso fosse só fachada, vazio, sem brilho. E então percebi, todas caminhavam sim, mas em círculos. Estavam presas, girando sempre no mesmo lugar, um terreno seco, sem vida. Jesus, ao meu lado, falou com voz firme. Essas são as que escolheram guardar mágoas. Acham que estão seguindo em frente, mas estão estagnadas. Aquilo me atingiu em cheio. Era como se uma verdade incômoda finalmente tivesse rompido o silêncio dentro de mim. Eu sabia que o que via era real. Aquele cenário árido era um reflexo do interior de muitos. Gente perdendo tempo, desperdiçando a própria existência porque se agarrava a dores antigas, a ressentimentos que nunca tiveram coragem de abandonar. Isaac, Jesus continuou, o rancor é uma prisão invisível. Ele prende a alma. Muitos pensam que estão livres, mas vivem acorrentados. Essas palavras quebraram algo dentro de mim. Era como se cada justificativa que usará por anos começasse a se desfazer. Sempre me convenci de que meu ressentimento era legítimo, que era uma forma de me defender, de não me expor mais. Mas ali diante dele, entendi, eu não estava me protegendo, estava me aprisionando. De repente, a cena mudou. Vi outro homem. Ele estava ajoelhado diante de Jesus, chorando de forma profunda, sincera. Pedia perdão com desespero, e Jesus o acolhia com compaixão, limpando suas falhas, aliviando seu peso. Mas logo a cena mudou de novo. Aquele mesmo homem saiu dali e encontrou alguém que um dia o tinha ferido. E em vez de mostrar a mesma misericórdia que havia recebido, o homem explodiu em raiva, humilhou a pessoa, recusando-se a perdoá-la. Foi então que Jesus disse algo que me fez estremecer. Da mesma forma que ele negou o perdão a outro, também será negado a ele. Aquela frase me atravessou. Eu entendi, com clareza dolorosa, que eu era exatamente como aquele homem. Eu pedia perdão a Deus, mas me recusava a liberar perdão a quem me machucou. Acreditava estar certo, quando na verdade estava me enganando, acreditando ser justo, quando meu orgulho me colocava em julgamento. Jesus, então, me lembrou de uma passagem que eu conhecia bem, mas que sempre ignorei. Se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai também os perdoará. Mas se não perdoarem, tampouco o Pai perdoará vocês. Essas palavras não soaram como um versículo decorado. Naquele instante, eram como marteladas diretas no meu coração. Eu sempre tratei esse ensinamento como simbólico, como algo que se aplicava aos outros. Mas ali, entendi, era exatamente isso que me impedia de me aproximar de Deus de verdade. Jesus me olhou de novo e disse: Você pediu misericórdia, mas nunca quis oferecê-la. O rancor que você guardava estava te destruindo. Eu não tinha mais o que dizer. Nenhuma desculpa se sustentava ali. Tudo ficou claro. Eu estava adoecido por dentro. Achava que por frequentar a igreja, orar e manter uma imagem de fé, tudo estava certo. Mas meu coração estava longe, preso por correntes que eu mesmo escolhi carregar. Jesus então apontou para aquela multidão que andava em círculos e disse algo que nunca mais vou esquecer. Eu morri para que fossem livres, mas muitos ainda escolhem permanecer presos. Aquela frase foi como um golpe direto na alma. Por anos eu decidi manter aquelas correntes. Por escolha própria, deixei que o rancor se tornasse meu companheiro, e com isso me afastei de Jesus, pouco a pouco, mesmo achando que caminhava com ele. Então, ele falou uma última vez: Você ainda tem tempo, mas precisa voltar e fazer isso da maneira certa. No instante seguinte, tudo começou a desaparecer. A luz ao meu redor foi se desfazendo e senti como se estivesse sendo puxado de volta. Meu corpo parecia cair, girar, e então tudo ficou escuro de novo. Foi quando senti um impacto forte, como se algo me jogasse de volta para dentro de mim. Abri os olhos lentamente e o que ouvi foram vozes distantes. Tudo estava embaçado, rostos, luzes, sons misturados. Alguém disse: Ele está voltando, está respirando de novo. Meu peito ardia e o cheiro do hospital, álcool, remédios, invadiu minhas narinas.
Ainda não entendia quanto tempo tinha se passado, mas uma coisa eu sabia com certeza: eu estava vivo e tinha uma nova chance. No começo, eu simplesmente permanecia ali, em silêncio, tentando entender o que havia acabado de acontecer. As lembranças daquilo que vivi naquele momento sobrenatural se misturavam com o presente. Eu ainda conseguia ouvir a voz de Jesus ressoando dentro de mim. Você ainda tem tempo, mas precisa voltar e consertar o que ficou para trás. Eu sabia que havia recebido uma nova chance, mas o que eu não sabia era como usá-la. Nos dias seguintes, enquanto me recuperava, a inquietação tomou conta de mim. Eu sentia que algo precisava ser feito, só que eu não tinha ideia de por onde começar. As imagens daquela experiência me voltavam à mente o tempo todo, principalmente os rostos que vi, os meus irmãos, as mágoas antigas. Aquilo não tinha sido por acaso. Deus estava me mostrando que eu precisava perdoá-los. Mas como encarar pessoas que eu não via há tantos anos? Como atravessar o muro que construí com o tempo, tijolo por tijolo, com mágoas, orgulho e silêncios? Lembro de um dia, ainda no hospital, quando peguei um espelho e encarei meu próprio rosto. O que vi ali não era mais o homem firme e inabalável que eu fingia ser. Era alguém cansado, quebrado por dentro. E pela primeira vez, eu vi o que o orgulho tinha feito comigo. Foi ali que decidi que não podia continuar vivendo daquele jeito. Assim que tive a alta e voltei para casa, tentei retomar minha rotina, mas não conseguia. Aquela voz ecoava dentro de mim como um chamado urgente. Ainda tentei convencer a mim mesmo de que tudo aquilo poderia ter sido apenas fruto da minha mente, delírio, confusão, qualquer coisa. Mas no fundo, eu sabia que não era. Então tomei coragem. Liguei para minha filha, Raquel, e pedi que me ajudasse a encontrar meus irmãos. A ideia daquele reencontro me deixava ansioso. Mais de 10 anos tinham se passado. Meu coração estava dividido entre o desejo de reconciliação e a resistência do velho orgulho, ainda tentando me convencer de que eu é que estava certo. Mas algo dentro de mim dizia com clareza: se você esperar por eles, será tarde demais. No dia marcado, fui até a casa do meu irmão mais velho. Cada passo até aquela porta parecia mais difícil que o anterior. Minhas mãos suavam, meu peito apertava. Quando ele abriu a porta, nos encaramos por alguns segundos. Nenhuma palavra, só aquele silêncio carregado de histórias mal resolvidas. Tudo em mim queria fugir. Mas então, com a voz trêmula e um nó na garganta, eu disse: me perdoa, por tudo. Eu não esperava que fosse sair com tanta força. Parecia que aquela frase estava esperando anos para ser dita. E então ele me olhou, e os olhos dele se encheram de lágrimas. Ele não falou nada, apenas me abraçou. E naquele abraço, algo quebrou dentro de mim. Foi como se correntes invisíveis estivessem sendo arrancadas do meu coração. Naquele instante, percebi o quanto aquele rancor me aprisionava. Eu não sabia se tudo seria resolvido de uma vez, mas entendi que só de ter dado aquele passo, eu já estava livre. Com o tempo, entendi que o perdão não era apenas algo que eu precisava dar, era algo que eu precisava receber. A visão que Jesus me mostrou não era apenas sobre os outros, era sobre mim. Eu era o homem que acreditava que podia receber perdão divino enquanto se recusava a perdoar quem o feriu. E isso estava me matando por dentro. Mas ainda havia mais. Algo mais profundo, mais sério. Algo que Jesus me revelou naquela experiência e que na hora eu não compreendi por completo. Depois que comecei a compartilhar minha história com outras pessoas, tudo começou a fazer sentido. Aquele campo seco, onde pessoas andavam em círculos, aquilo não era só simbólico, era real. Era a realidade espiritual de muita gente dentro das igrejas. Eu vi pessoas vivendo exatamente daquele jeito, presas em ressentimentos antigos, se dizendo cristãs, indo aos cultos, lendo a Bíblia, mas internamente presas, girando sempre em volta das mesmas dores. Pais que não falam com os filhos, irmãos que se evitam, casais que vivem lado a lado sem se perdoarem. Elas acreditam que estão caminhando, mas a alma está parada. E o mais chocante é que muitas nem percebem. Acham que tudo isso é normal, que é do jeito que a vida é. Mas não é. O perdão é essencial. É a chave que abre a porta da presença de Deus. Sem ele, continuamos andando, mas sem sair do lugar. Jesus não me mostrou tudo aquilo só para que eu mudasse.
Ele me mostrou para que eu dissesse a você também: você ainda tem tempo, mas precisa voltar e fazer isso direito. Talvez hoje você esteja convencido de que essa mágoa aí dentro já faz parte de quem você é. Talvez pense que perdoar é um favor que o outro não merece. Eu também pensei assim, até que entendi algo que mudou tudo. Guardar rancor não te protege, te aprisiona. Jesus me mostrou que esse tipo de ressentimento, além de afastar a presença dele, pode abrir portas para coisas ainda mais perigosas. Influências espirituais que entram sorrateiras, silenciosas, até mesmo dentro da igreja. Pessoas presas, influenciadas e nem percebem. Hoje eu sou um homem diferente. Não porque me tornei perfeito, mas porque entendi que a liberdade verdadeira só existe onde há perdão. E se eu pudesse te deixar com uma única verdade, seria esta: o rancor não é algo pequeno. Ele pode parecer silencioso, mas é mortal para a alma. Se isso tocou você de alguma forma, não ignore. Talvez seja Deus te dizendo que você também precisa voltar e fazer isso direito. Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.